VIN Detector. Ou seja, como é que o Super I/O sabe que você colocou a fonte de alimentação? Quem é que informa ao Super I/O? Professor, por que Super I/O? Porque o Super I/O, pessoal, ele é o maestro da placa-mãe. Tudo que acontece na placa, existe um circuito lá que informa o Super I/O. Todo mundo está em contato com o Super I/O. O charge está em contato com o Super I/O, o circuito de entrada está em contato com o Super I/O. De algum jeito o Super I/O vai receber informação. BIOS está em contato com o Super I/O. Então, quando você coloca a sua fonte de alimentação na placa-mãe, no jack, o Super I/O tem que estar informado disso. Mas hoje, pessoal, eu quero falar sobre esse circuito aqui, ó. Vem comigo aqui na tela. Sobre esse circuitinho aqui, ó. Olha aqui. VIN Detector. Ah, professor, eu já estou enjoado de ouvir falar sobre isso. Não tá não, gente. Talvez você já tenha ouvido falar sim, mas com explicação diferente. Porque sempre tem algo a mais interessante para que a gente possa saber. Nessa placa aqui, o circuito responsável em informar ao Super I/O que o carregador foi plugado é este circuito aqui. Este circuito aqui. Aqui é um notebook Dell. Mas todos os notebooks têm o circuitinho responsável em avisar o Super I/O. E o sinal responsável para isso é este sinal chamado ACI. Talvez em outras placas não seja ACI, pode ter outro nome. Outros nomes que eu não me recordo agora. Porque cada placa tem suas particularidades. Cada esquema tem suas particularidades. Não é todo mundo igual, não. O princípio de funcionamento são todos semelhantes, todos parecidos. É como eu estou falando aqui. Em outra placa vai ter esse circuitinho? Vai sim. Mas o nome vai ser igual? Pode ser igual, mas pode ser diferente. É por isso que sempre eu toco na mesma tecla. Sempre que vocês estudarem muito esquema, estudarem, essas coisas ficam muito simples. Aí você pode dizer, ah, professor, mas na minha placa não vejo esse circuito. Por exemplo, você pode pegar sim uma placa que você não vai enxergar este circuito. Não vai enxergar esse circuito. Mas por que não vai enxergar? Porque, pessoal, em algumas situações, este circuitinho aqui, ó, está dentro do CI. Este circuitinho aqui está dentro do CI de charge. É por isso que você não vê, algumas vezes você não vê esse circuito lá fora. Olha só que interessante você pegar e estudar esse circuito fora aqui, todo distribuído aqui. É interessante você aprender assim, porque quando você pegar uma placa e não tiver ele, você já vai, ó, notar. Ah, eu assisti uma aula uma vez que o professor falou que esse circuito está interno. Né? Pode vir lá a ser OK, a ser detect, o nome é assim, tem mais ou menos isso, né? Porque eu não estou lembrando agora, me recordando, porque é vários esquemas que a gente passa, então pode estar dentro do CI de charge. Eu considero essa aula avançada, eu não considero básico. O que é que eu considero básico, pessoal, para vocês? Por exemplo, isso aqui, ó. Digamos que, ó, presta atenção aqui. Aqui é um terra, aqui é um resistor, aqui é um diodo. Vou fazer melhor aqui para vocês, espera aí. Minutinho aí, viu? É só para vocês entenderem aqui o que eu considero básico. Por exemplo, um resistorzinho. Um diodo ligado ao terra. E aqui tem 12 volts. Aí eu quero que vocês me digam quanto é que tem aqui, gente, de tensão. Considerando que a tensão do diodo, a tensão de queda do diodo é de 0,7. Quanto é que tem aqui nesse ponto aqui? Se eu colocar um multímetro aqui, quanto é que vai ter aqui nesse lugar? Né? Digamos que eu estivesse fazendo manutenção nessa placa e aí eu me deparasse com esse circuito na minha placa-mãe. Aí agora estava lá dando 12 volts aí no meio da interrogação, estava dando 11,3, o outro disse que deu 0.
Ó, nesse circuitinho a gente tem só dois componentes. Nós temos o resistor e o diodo, gente. Gente, se eu pegar o meu multímetro, a minha ponta do multímetro, ó, e colocar aqui, ó, e a ponta preta também, aqui não dá para pegar o preto não. Se eu colocar aqui em relação ao terra aqui, ó, eu vou ter aqui, pessoal, a tensão do diodo 0,7. 0,7, porque a condução do diodo aqui, ó, a tensão dele é de 0,7. E o restante da tensão está caindo sobre o resistor. A polarização dele aqui está perfeita. A polarização dele está do maior para o menor, né? Que o diodo ele conduz do maior para o menor, tá? Então a condução aqui está direta. A condução aqui está direta. A direcionalidade da tensão está perfeita aqui. 12 volts em cima, né? E no anodo e no catodo está ligado ao terra. Mas veja bem, a gente está considerando a tensão do diodo 0,7 e todo o restante da tensão vai ficar sobre o resistor. Ou seja, se você colocar a ponteira do seu multímetro aqui onde eu coloquei aqui essas duas setas, o multímetro, você vai encontrar 0,7. Sim, professor, o restante da tensão, o restante da tensão vai ficar sobre o resistor. Aí você pega o seu multímetro, coloca aqui nesse ponto aqui, ó. Coloca aqui e coloca aqui. Você vai ter agora a tensão de 11,3. Isso é eletrônica básica. Isso é eletrônica básica. Então, quem colocou 0,7 acertou. São as coisinhas, pessoal, básicas, mas que confunde muito a gente. Se a gente não prestar atenção, uma besteira dessa, a gente perde de fazer manutenção em uma placa. Então, se você não tiver uma intimidade boa com esses componentezinhos quando eles estão no circuito, é por isso que sempre eu falo nos meus vídeos, pessoal, não basta você saber simplesmente o que é um diodo. Diodo é fácil, mas coloca ele no circuito junto com os outros componentes e veja como ele se comporta. Ah, professor, capacitor é simples demais, eu sei medir um capacitor, né? Mas coloca o capacitor dentro do circuito e veja como eles se comportam. Então é isso que eu quero que vocês coloquem na mente de vocês. Uma coisa é você pegar um MOSFET aqui, medir aqui em cima da bancada, né? Colocar aqui bonitinho. Ah, mede aí. Outra coisa é você saber como ele se comporta lá dentro do circuito, gente. A realidade é outra. Aqui, um circuitozinho desse, né? Aparentemente bobo. Mas um brinquedo desse dentro de um circuito, você fica louco. 0,7 e você já ia arrancar esse diodo porque ele estava em curto. Fala a verdade. Vamos lá. Vamos começar esse assunto aqui. Bom, como eu falei no início para vocês, esse circuito aqui, este circuito, ele é responsável em enviar o sinal ACIN aqui para o Super I/O e também enviar esse sinal PASSIN. Esse PASSIN aqui foi o primeiro sinal que eu ensinei para vocês. Esse sinal PASSIN, ele é responsável, o PASSIN é responsável em acionar o circuito de entrada. Aquele circuito lá na frente, esse aqui, ó. Aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Todo esse circuito aqui, ó, tá vendo? Aqui da frente, ó. Depende desse PASSIN. Se não tiver PASSIN, nada aqui vai funcionar. Colocou o carregador, o PASSIN e o ACIN vai ser levantado. Presta atenção. Colocou o carregador, o PASSIN e o ACIN. Olha aqui, ó, os dois sinais ao mesmo tempo e a mesma tensão ao mesmo tempo. Tanto o ACIN que vai para o Super I/O e o PASSIN que vai para a página 25. Aqui, ó, o PASSIN vai para a página 25 para acionar o circuito de entrada. Sim, professor, e onde é isso? O PASSIN vai vir para aqui, ó. Olha aqui o PASSIN. Olha aqui, presta atenção aqui. Tá vendo o PASSIN aqui? Então, esse PASSIN chega com a tensão aqui, ó. Como eu já expliquei para vocês, o que acontece com esse PQ37? Ele vai ligar. E ele ligando aqui, o que é que vai acontecer? Esse ponto vai ser 0 volt.
0 volt com esse resistor aqui, ó, e com esse resistor aqui em cima, o que é que acontece aqui nesse meio aqui? Acontece aqui um divisor resistivo. E esse divisor de resistivo vai fazer com que essa tensão caia. Porque aqui no meio existe uma tensão de 19 volts que desce aqui, né, gente? 19 volts aqui, ó, desce aqui. Então, 19 volts. A tensão aqui vai ter uma queda, que eu não sei quanto é aqui, não lembro mais quanto é a tensão aqui. É um resistor de 150K e um de 200K. Eu estou rápido aqui porque a gente já fez essa aula. Mas por que esse fenômeno aqui vai acontecer? Para que haja uma tensão aqui, ó, menor aqui nesse gate. Tendo a tensão menor aqui no gate, vai permitir esse MOSFET chavear e passar a tensão para o outro lado. Tá bom? Só que a nossa aula de hoje não é isso. Essa aula aqui já é uma aula passada. Nosso objetivo é saber como esse circuito aqui funciona. Ó. Presta atenção aqui. Cadê? Esse circuito aqui funciona. Como é que é liberada essa tensão ACIN e essa tensão PASSIN? E como é que esse circuito funciona? Primeiro, para você entender como o circuito funciona, você tem que entender os componentes que estão ligados aqui neste circuito. O que é que a gente vê aqui? A gente vê resistores, capacitores, e nós temos aqui diodo Zener. Sabe como o diodo Zener funciona? Sei, professor. Ótimo. Nós temos aqui um comparador de tensão. Sabe como um comparador de tensão funciona? Mais ou menos, professor. Pronto, vou te passar aqui o resumo de como ele funciona aqui nesta aula. Mas primeiro, a gente vai para o princípio de tudo desse circuito. Como é que funciona? Você vai colocar a fonte de alimentação. Toda manutenção, a gente começa pela fonte de alimentação. O objetivo desse circuito, como eu falei aqui no início, é informar o Super I/O. Se esse circuito estiver funcionando bem, esse ACIN aqui, ó, vai para o Super I/O, que é lá na página 19. Deixa eu ir aqui na página 19 para te mostrar. Presta atenção. Página 19. Aqui na página 19 está o Super I/O. Sim, professor. E o circuito e o ACIN está onde aqui? Vou te mostrar aqui agora. Aqui o ACIN, ó. Tá vendo? Olha a ACIN aqui, ó. Deu para ver aí? Então o Super I/O recebeu aqui no pino 127 que realmente o carregador está plugado. Sim, professor. O que é que ele vai fazer agora? Ele vai cortar o funcionamento pela bateria. É isso que ele vai fazer. Por isso que ele precisa saber que o carregador está plugado na máquina. Porque senão ele fica perdido. Ele tem que ter essa informação. Porque de repente, o que acontece? Você está funcionando com a bateria. Você está com a bateria e está com o carregador. Quando você tira o carregador, o ACIN some. Aí entra o AC-OFF. O AC-OFF vai acionar agora o circuito da bateria para que o notebook funcione agora pela bateria. A informação que o carregador foi desplugado aconteceu, chegou um zero lá naquele pino 127, então significa que o carregador desapareceu e vai entrar agora a bateria. Mas eu quero saber como isso funciona. Como é que isso funciona? Colocou o carregador, vai chegar VIN aqui. Quem é VIN? Os 19 da bateria, os 19 do carregador. E VIN aqui. Ótimo. Até aí tudo bem. E tudo começa por aqui, gente. Essa tensão de 19 volts vai encontrar esse divisor resistivo aqui, ó. Tá vendo? Divisor resistivo. Aqui no meio vai ter uma tensão. Quanto é que vai ter de tensão aqui, gente? 3,92. Ótimo. É isso que é análise de circuito. 3,92 a 4 volts. Você tem que ter essa noção aí para não dizer, ah, professor, não dá 3,92 não, tá dando 3,80, tá dando 3,7. Não, pessoal, tem aquelas tolerâncias, né? Que a gente está aqui medindo teoricamente, mas é uma teoria que não tem muita diferença da prática, não. Então, 3,92. Vou apagar aqui para tirar essa poluição. Segura aí essa informação, viu? Então, 3,92 aqui nesse ponto aqui. 3,92. Esse 3,92 ele vai passar por esse resistor de 22K aqui. E vai chegar até aqui, nesse comparador aqui na porta mais. Por que comparador?
Porque ele vai pegar essa tensão do divisor resistivo e vai comparar com essa tensão aqui, ó. RTC ref. Tá vendo aqui? Aqui é a tensão de referência, onde o comparador vai pegar essa tensão de 3.3 e vai comparar com aquela tensão lá do divisor resistivo. Ele vai fazer essa comparação. Como essa comparação? Se a tensão que vem lá da fonte, ou seja, essa tensão aqui de 3.92 que a gente achou aqui, for maior do que 3.3, o comparador vai deixar passar a tensão para frente. Mas, se aqui desse algum problema, se aqui nesse ponto aqui, ó, desse algum problema, aqui nesse pontinho aqui do divisor, ou essa tensão aqui fosse insuficiente a ponto de não ter essa queda de 3.92. Digamos que aqui não chegasse 19 volts, por exemplo, não chegasse aqui 19 volts, chegasse aqui 12, chegasse 11, ia dar uma tensão suficiente aqui de 3.92? Não ia. Então esse comparador não ia liberar a tensão. É por isso que ele bota essas informações aqui, ó, alta e baixa. Aqui nessas informações aqui. Mas isso aqui não vem muito ao caso pra gente aqui não. Bora entender o circuito. Então ele vai comparar essa tensão, gente. Vai comparar. E nossa tensão base para comparar é essa aqui, ó. Que essa aqui é uma tensão fixa mesmo. Então se chegar uma tensão aqui na porta 3 aqui, ó, abaixo de 3,92, digamos se chegar aqui 2 volts, esse comparador vai ligar? Não vai. Tem que chegar uma tensão acima de 3.3. Acima de 3.3. E não abaixo. Beleza. 3.92 é suficiente para nosso comparador funcionar? Sim. Sim, professor. Mas como é isso mesmo? Que mistério é esse aí? Vai funcionar como assim? Quer dizer que essa tensão vai passar para cá, é? Calma aí. Esse comparador, pessoal, se você olhar o datasheet, que a gente não vai olhar o datasheet agora, o que é que acontece? Dentro dele aqui, ó, dentro dele aqui, na pontinha dele aqui, existe um transistor. Deixa eu pegar esse aqui, ó. Existe um transistor. Deixa eu pegar aqui rapidinho para vocês entenderem. Porque eu gosto de ensinar assim, detalhado. Existe aqui, vou pegar aqui. Um transistor. Que transistor é esse, gente? Isso mesmo, NPN. Então, aqui na porta desse comparador, ó, um exemplo aqui, ó. Desenhar um comparador meio doido aqui, mas o importante é você captar a informação. O que acontece? Aí aqui, ó, você viu que aqui tem um resistor, né? E aqui na frente, ó, tem o diodo Zener. E aqui tem uma tensão de 19 volts que é de Vin. Presta atenção nisso aqui. Aqui internamente, a esse comparador, tem esse transistor. Aí o que acontece? Esse transistor, nesse primeiro momento, ele está aterrando essa tensão. Um exemplo aqui, viu? Ele está aterrando essa tensão. Então significa que isso aqui tem 0 volt. Tem 0 volt. Não tem ACIN e não tem PASSIN. Entendo. Isso aqui é para efeito de entendimento. Aí o que acontece? Quando a tensão do comparador fez a comparação, né? Fez a comparação 3.3, então chegou 4 volts. Quando chega a 4 volts, esse transistor, ele abre o coletor. Quando ele abre o coletor, o que é que acontece, gente? Esse 19 volts vem para cá, ó. Olha aqui. Professor, por que o senhor botou aquele diodo Zener? Porque esse diodo Zener está aqui, gente. Ó, presta atenção, ó. Olha o resistor aqui em cima. Olha o diodo Zener aqui, ó. Então eu já desenhei o transistor já com o resistor e com o diodo Zener, para vocês entenderem. Nesse primeiro momento, o transistor está saturando.
Ele está saturando. Então aqui nesse ponto aqui, ó. Espera aí. Deixa eu desembolar aqui. Primeiro momento aqui, digamos que ele esteja saturando, ligando e jogando isso aqui para a terra, nesse primeiro momento. Então aqui nesse meio aqui tem 0 volt. Entendeu? Tem 0 volt. Mas quando o comparador fez a comparação, ele abriu o coletor. Ele abriu, ó, o coletor abriu, não saturou mais essa tensão, abriu. Quando ele abre, deixou os 19 volts livre. Se ele deixou os 19 volts livre, parou de aterrar essa tensão para cá, ó, parou de jogar aqui essa tensão no terra, né, que aqui era 0. Mas quando ele comparou a tensão aqui de 3.3 volt, que chegou... Eu vou arredondar para 4 volt aqui para ficar melhor para eu anotar. Chegou aqui 4 volt. Aí o que aconteceu? Ah, se chegou 4 volt, eu vou abrir o coletor. Eu vou abrir o coletor e vou deixar esses 19 volts passar para cá. Esses 19 volts aqui do VIN passar para cá. Mas só o que é que acontece? Ele encontrou um diodo Zener. Alguém está enxergando o diodo Zener? Esse diodo Zener é de quantos volts? Qual a tensão de ruptura do diodo Zener aí, gente? Estão enxergando? Acorda aí, povo. Esse diodo Zener aí, que a tensão de 19 volts encontrou, é de quantos volts? Então aqui vocês entenderam. Vocês entenderam. Então significa o quê, gente? Aqui nesse ponto vai ter o quê? 4.3, né? Ah, então quero fazer uma pegadinha com vocês aqui agora. Gostei disso aqui, gente. Vocês não prestaram atenção. Digamos que não tivesse o diodo Zener. Qual seria a tensão lá na frente? Esse diodo Zener não existe. Esse diodo Zener abriu. Qual seria a tensão do passim e ACIN? É isso que é análise de circuito. Quando eu falo, galera, a aula hoje é análise de circuito. Aqui não está descendo 19 volts aqui. Só que chegou aqui esse diodo, abriu. Só que aqui a gente tem esse resistor aqui em cima. Presta atenção. Esse resistor aqui de 10K, né? Ligado com esse resistor aqui, ó. De 10K. Esse resistor está ligado ao terra, ó. Aconteceu o que aqui nesse ponto? Né? Teoricamente 9,5, né? Caso a tensão seja de 19 volts, né? Então o que acontece? Na hora que você estiver fazendo análise lá dentro da placa, vai analisando tudo isso. Tudo isso é com multímetro. Pronto. Mas aqui nós temos uma queda de tensão aqui, né? 4.3. Temos um resistor aqui na frente. Então vai chegar a tensão fininha lá na frente, tá bom? Vai chegar o passinho, vai chegar a ACIN. Isso tudo só com a fonte de alimentação na placa-mãe. Só isso. Esse fenômeno todo é só com o carregador. Quando você plugar o carregador, não startou a placa não, gente. A placa está aqui desligada. Está simplesmente alimentada. Então, depois que tudo isso ocorre, nós temos agora bonitinho aqui o ACIN e o passim apenas em stand-by. Perfeito, gente. Perfeito. Só que é um efeito dominó. Ah, professor, por quê? Porque se não tiver essa tensão aqui, ó, ferrou tudo. Temos que ver de onde vem essa tensão de 3.3V. Agora vocês me digam, essa tensão 3.3V, ela é uma tensão primária ou secundária? 3.3V é primário ou secundário? Eu vou falar de onde vem a tensão de 3.3 para a gente encerrar essa aula, tá bom? Vamos lá? Vamos ver de onde vem esse 3.3 volts. Segura aí, viu? Aqui, ó, 3.3 V. Aqui, gente, é o circuito, ó.
3.3V. Ó. Entenderam? Essa tensão, galera, ela vem desse regulador aqui, ó. Tá vendo aí que é o regulador? É aqui que esse fenômeno acontece. Esse fenômeno acontece aqui. Tudo parte daqui. Vocês lembram que eu expliquei esse circuito, gente? Aqui. Colocou a fonte de alimentação. Essa tensão vai passar por aqui, ó. Olha a direção do diodo. Passa direto sem respeitar ninguém, ó. Presta atenção, ó. Olha a direção da tensão, ó. Olha. Parece brincadeira. Sem esquema, tu vai saber isso? Não vai. Só se o camarada tiver espírito de adivinhão. Ah, o professor explica de uma forma tão fácil, mas não é eu, gente. É o esquema que está lhe indicando isso, ó. Olha a direção do diodo. Passa por aqui, por esse resistor. Vai gerar essa tensão de VS e vai. Quanto é essa tensão de VS? Ah, professor, não sei. Sabe sim a direção da tensão. Se aqui é 19 volts, por que aqui não vai ser 19? Só que a gente está querendo saber sobre a tensão de 3.3V, ó. Aqui, ó. Essa tensão de 19 vai passar direto aqui, ó, sem precisar de nada. Ah, vai chegar até aqui, professor? Do diodo vai. Quanto? 19. Vai passar para cá? Não. Não vai, o diodo bloqueia. O diodo bloqueia, não vai passar para lá. Ah, professor, mas se eu tiver a bateria aqui com 12 volts, não vai passar para cá. Porque a tensão do anodo é menor. Conhece a regra do diodo? Então assim, essa tensão de 19 volts que vem da fonte, ó, vai passar direto e vai chegar até a entrada do regulador de tensão. O que é que esse regulador de tensão vai fazer? Regular para 3 volts, simplesmente isso. Regular para 3 volts só. Só isso, gente. Ah, professor, e se for pela bateria? Se for pela bateria, a mesma coisa. Se for pela bateria, é mais simples ainda. Ó. Se for pela bateria, o que vai acontecer? Coloquei a bateria, 12 volts. Vai passar por aqui, ó. Ah, professor, e se tiver bateria? Se tiver a bateria e o carregador junto, o que é que vai acontecer? Vai prevalecer a tensão da fonte. Aqui 19 volts. Esse diodo entra em corte, bloqueia. Mas se o 19 volts sair aqui da frente, aí é a bateria que vai dominar agora, ó. Vai chegar até aqui. Vai passar para cá agora? Não, não vai passar para cá agora. Essa tensão vai pelo mesmo caminho, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Vai ter 3 volts aqui? Vai. E aí vai dar início à nossa VRF, ó. Tensão de VRF, que essa VRF agora vai vir para cá. Essa VRF agora vai vir para cá. Agora vocês não prestaram atenção em não prestaram atenção numa coisa. Sabem que vocês não prestaram atenção? Vem aqui comigo. A tensão agora é de quantos volts? Tirei o carregador. A tensão agora é quantos volts, pessoal? Segura isso aí. É de quantos volts? Digita aí para mim para ver se vocês estão acordados mesmo. Pronto. Temos os 3 volts. Ou com 19 ou com 12, nós teremos os 3 volts. Pronto. Então, esse Vin aqui agora, ó. Esse Vin aqui agora é quanto? 12 volts. Agora, façam a conta aí, nesse divisor agora, ó. Me diga aí quanto é que tem aqui agora. Cadê a galera da matemática aí? Agora vocês vão ter que me explicar o que o comparador de tensão vai fazer agora. Que a tensão agora caiu. O colega falou aí, por exemplo, né? 2.4. Então, vai comparar aqui, ó. E aí? A tensão tem que ser maior do que
2.4, não é isso? 2.47. O que é que vai acontecer? Aquele transistorzinho que estava aqui, ó, ele vai fechar e vai jogar essa tensão a 0 volt. Pronto. Aí o que acontece aqui, gente? Ou seja, não vai existir nem ACIN e nem PASSIN. Correto? Então, onde existir PASSIN agora é 0. Onde existir ACIN agora é 0. PASSIN é 0, ACIN é 0. Aqui, ó. Porque eu coloquei a bateria. PASSIN é 0. Pronto. Quem vai entrar em ação agora? Aí, nesse momento, o superior vai mandar quem? O AC-OFF. O AC-OFF agora vai entrar em ação. Olha aqui. O AC-OFF vai entrar em ação para ligar a bateria. Entenderam, gente? Olha aqui. E aí, povo de Deus? Gostou da aula?